Então, olha, o calor é energia térmica em movimento. Agora, essa energia térmica em movimento está relacionada com duas propriedades da matéria, a massa e também a temperatura. Então, o que acontece? Então, a energia térmica está relacionada com a massa e com a temperatura. Observe o seguinte: a partir dessa temperatura aqui, ó, nós podemos definir por comparação, é claro, por comparação, um corpo quente e um corpo frio, ok? Então, olha, energia térmica, né, está relacionada com a massa do corpo e com a temperatura. E a temperatura, por comparação, nós podemos definir o que é um corpo quente e o que é um corpo frio. Um corpo quente, em relação ao corpo frio, é aquele corpo que apresenta temperatura maior. Então, eu vou colocar aqui T maior. E um corpo quente, ele representa uma temperatura, o quê? Menor. Eu vou colocar T menor. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Ó. Exemplo. Se você tiver aqui um cubo de gelo, né? Um cubo de gelo e um copo de café que acabou de sair do fogão, né? Um copo de café, né? Água fervente. Vamos lá. Melhor água fervente. Água fervente. Então, observe. O gelo apresenta uma temperatura de 0 graus Celsius e a água fervente apresenta uma temperatura de 100 graus Celsius. Então, por comparação dos dois, a água fervente apresenta uma temperatura maior. E o gelo aqui, né? Apresenta uma temperatura menor. Lembra, né? Que a temperatura nos consegue fornecer a comparação que seria um corpo quente e um corpo frio. E lembrando que a temperatura mede o grau de agitação das partículas, né, de um corpo, o grau de agitação molecular. O grau de agitação molecular. Ok. Agora, lembra o seguinte, que o calor é energia térmica em movimento, né, e essa energia térmica está relacionada com a massa e com a temperatura, e que essa temperatura nós podemos definir o que seria corpo quente e frio, a partir de temperatura maior e menor. Agora acontece o seguinte, ó, essa transferência de energia de forma espontânea e natural, ela acontece do corpo quente, com a temperatura maior, do corpo quente, para o corpo com temperatura menor. Né? Então, o calor acontece de forma natural e espontânea de um corpo com temperatura maior para um corpo com temperatura menor. Ok? Então, nós temos isso aqui. Um exemplo. Vamos colocar um exemplo aqui. Exemplo. Vamos colocar exemplo 1. Uma pessoa no deserto. Né? Uma pessoa no deserto. Uma pessoa no deserto. Exemplo 1. Como vai ser o fluxo de calor de uma pessoa no deserto? Como vai ser a transmissão dessa energia térmica aqui? O deserto apresenta altas temperaturas, né? 40, 50 graus Celsius. Vamos colocar assim. Uma pessoa tem uma temperatura em torno de 36 graus Celsius. Então, no deserto aqui, ó, no deserto, o ambiente vai transmitir o calor para a pessoa. Então, o ambiente vai transmitir o calor para a pessoa. Esse é o exemplo 1. No exemplo 2, como vai ser? Uma pessoa, vamos lá, vamos colocar uma pessoa numa geleira, né? O que é que vai acontecer? Exemplo 2. Observe, uma pessoa tem aproximadamente 36 graus Celsius, né? E a geleira aqui tem temperaturas abaixo de zero. Então, a pessoa vai apresentar uma temperatura maior. Então,
o calor vai ser cedido da pessoa para a geleira. Condição 2 aqui. Agora perceba o seguinte aqui. Perceba uma coisa interessante. Que essa temperatura aqui, né, o calor está passando da temperatura maior para menor, ok? Então, isso aqui, ó, popularmente falando, quando o ambiente cede calor para a pessoa, nós falamos o seguinte, estou com calor, né? Nessa condição aqui. E na condição 2, quando a pessoa cede calor, isso aqui se chama, nós chamamos usualmente de estou com frio, né? Sensação de friagem. Sensação de friagem aqui. Porque a pessoa está perdendo calor. E aqui a pessoa está ganhando calor. Agora acontece o seguinte, uma coisa conceitualmente interessante. Esse fluxo de energia, essa energia térmica em movimento aqui, que nós chamamos de calor, ó, ele não passa de forma ininterrupta, de forma contínua. Vai chegar um momento que essa energia térmica não vai ser mais transferida, que é quando os corpos apresentarem equilíbrio térmico. É quando os corpos apresentarem equilíbrio térmico. E o que é equilíbrio térmico? É quando os corpos apresentam a mesma temperatura. Então, eu vou colocar temperatura iguais. Então, olha, o ambiente cede calor para a pessoa, vai cedendo calor até o ponto em que a pessoa esteja com o mesmo calor que o ambiente. Aí isso aqui se chama equilíbrio térmico. Ok? Até aqui alguma dúvida? Até aqui alguma dúvida? Pode falar. Até aqui alguma dúvida? Não? Então tudo bem. Então vamos lá. Vamos lá aqui. Posso apagar, né? Posso apagar aqui? Vou apagar aqui. Vamos analisar o seguinte agora. Lembra que eu falei que calor é energia térmica em movimento. Eu me dei essa definição aqui. Agora, esse calor pode ser transmitido, tá? Das seguintes formas, né? Transmissão de calor. A transmissão de calor acontece aqui. A transmissão de calor acontece entre sólidos, a partir de um processo de condução de calor. Acontece nos fluidos, isso é, nos líquidos e nos gases, através da convecção, processo de convecção. E acontece aqui também, olha, a distância, acontece a distância, não necessariamente a existência de um contato entre a fonte térmica e aquela fonte que está recebendo o calor. E acontece por irradiação. Acontece por irradiação. A convecção acontece entre os fluidos, aqui gases e líquidos, e acontece aqui na irradiação, que não necessariamente existe um contato entre a fonte primária e a fonte secundária. E acontece por transmissão de ondas eletromagnéticas.
Então, vamos lá. Na transmissão dos sólidos, aqui na transmissão de calor que acontece nos sólidos, que é a condução, ela acontece de partícula a partícula. O calor é transportado de partícula a partícula. Vamos colocar um exemplo aqui. Nós temos uma barra de ferro. Nós temos aqui uma vela. Aqui é uma barra de ferro. A barra de ferro. Aqui nós temos uma vela. Observa. A vela vai transmitir, as partículas vão se agitar. Observa. Essa agitação aqui, ó, é no próprio... É como se fosse uma agitação pequena em relação à posição aqui, ó. Uma vibra. Observa. Essa partícula aqui tem uma vibração devido a essa energia transmitida. Essa também. Então, a energia transmitida vai ser de partícula a partícula até chegar aqui no final. Então, o calor vai dessa barra a essa. E como perceber que o calor chegou dessa barra a essa? Dessa extremidade a essa aqui. Se alguém colocasse a mão aqui, ó, se alguém colocasse a mão nessa extremidade, ia sentir o calor indo dessa barra de ferro à sua mão. Isso significa o seguinte, ó, que a energia foi transmitida de ponta a ponta, de partícula a partícula. E a partir disso aqui, olha, nós podemos definir o que seria o fluxo de calor. A partir disso, nós vamos definir o que é fluxo de calor. Então, nessa aula, nós vamos focar aqui no processo de transmissão de calor entre sólidos. Um processo de condução. Nós vamos definir o que é fluxo de calor. Então, observa. De maneira geral, nós já definimos aqui o que é calor. Nós já definimos aqui que o calor acontece de maneira espontânea do corpo quente para o corpo frio, isso é, do corpo de temperatura maior para o corpo de temperatura menor, ok? Nós definimos que essa transmissão de calor se cessa quando acontece o equilíbrio térmico, que é quando os dois corpos apresentam a mesma temperatura. Nós já definimos também os processos de transmissão de calor, que é a condição, a convecção e radiação. E com isso, no processo de condução, a transferência de calor acontece de partícula a partícula. A transferência de calor se dá partícula a partícula, e a partir disso nós podemos definir o que é fluxo de calor. E que nós vamos focar no fluxo de calor que acontece aqui na condução de calor nos sólidos. Ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Tirem foto, por favor. Eu vou apagar aqui. Então, olha, vamos analisar o que é fluxo de calor aqui. Olha, o fluxo de calor, né, é simbolizado por essa letra aqui. O fluxo de calor, representado por essa relação aqui, é igual à quantidade de calor que um corpo recebe, dividida pela variação de tempo. Então, ó, o fluxo de calor é uma quantidade de calor recebida em relação ao instante de tempo. E esse fluxo de calor vai apresentar duas unidades, ou calorias por segundo, ou joules por segundo. Esse joules por segundo, na física, nós chamamos de watts, tá? Watts, joules por segundo, tem o mesmo significado. Esse calor aqui pode ser medido em calorias ou em joule. O tempo usualmente em segundos. O tempo usualmente em segundos. Agora, só uma relação aqui para vocês. Ó. Que uma caloria vale 4,2 joules. É só uma anotação aqui interessante. Que uma caloria vale 4,2 joules. Ok. Então, vamos expressar o seguinte aqui. Para transformar de calorias para joules, eu multiplico por 4,2. Para transformar de joules para calorias, eu divido por 4,2.
Isso aqui é o fluxo de calor, pessoal, onde nós estamos relacionando uma quantidade de calor recebida em relação a um tempo. Agora, nós podemos definir o fluxo de calor em relação à configuração do material. Vamos supor o seguinte aqui. Eu tenho uma figura tridimensional aqui. Nós temos uma figura tridimensional aqui, tudo bem? Olha, essa figura tridimensional vai ter uma espessura, e vai ter uma área superficial de contato, que é a área onde o calor vai receber, onde o calor aqui vai ser incidido, podemos dizer assim. Uma quantidade de calor aqui incidida em uma área A. Nós podemos calcular esse fluxo de calor com base nessa configuração desse corpo, onde o fluxo de calor vai ser definido a partir dos seguintes critérios. Lembra que o calor, ele acontece devido a uma diferença de temperatura, e que acontece da temperatura maior pela menor. Então, aqui nós vamos ter uma diferença de temperatura em módulo. Então, o fluxo de calor vai ser maior quanto maior for a variação da temperatura. Um outro ponto que nós podemos definir é o seguinte, é essa área superficial. Quanto maior essa área, mais calor vai conseguir penetrar no corpo. E uma outra relação é a constante. Ó. Esse fluxo de calor vai depender de cada material. E esse é a espessura do corpo, ou seja, a espessura do corpo vai diminuir ou aumentar o fluxo de calor. Então, quanto menor for a espessura, maior o fluxo de calor. Então, nós podemos dizer o seguinte, ó, que o fluxo de calor é diretamente proporcional à área superficial, ou seja, quanto maior a área superficial, mais calor consegue entrar aqui nesse corpo. A variação de temperatura também, quanto maior a variação de temperatura, maior o fluxo de calor. A constante também, essa constante nós chamamos de constante de condutibilidade. Quanto maior a constante, maior o fluxo de calor. Agora, a espessura ela serve como uma barreira. Ó. A espessura serve como uma barreira, porque ela dificulta a passagem de calor. Então, quanto maior a espessura, nesse caso, menor o fluxo de calor. Ok? Agora, olha. Vamos analisar o seguinte aqui. Vamos analisar a seguinte condição agora. Esses termos aqui de proporcionalidade, essa aqui é a equação. Lembrando, ó, que essa variação de temperatura aqui, ó, é a temperatura maior menos a temperatura menor. Por quê? Porque o fluxo de calor acontece a sua transmissão do corpo com temperatura maior para o corpo de temperatura menor, ok? Uma outra condição de análise é o seguinte, pessoal, essa área aqui, ó, perceba que a área aqui desse corpo aqui, ó, nessas configurações, a área superficial, a área superficial de contato do calor com o corpo, ele se dá a partir aqui, ó, de um retângulo. Isso aqui é um retângulo. Um retângulo, isso aqui é um retângulo. E a área do retângulo, não sei se vocês lembram, mas é base vezes a altura. Tá? A área é base vezes a altura. Ok? Base vezes a altura. É importante lembrar isso aqui. Certo? Vamos lá para as perguntas. Perguntas, né? Alguém tem pergunta? Alguém tem pergunta? Oi, pode falar. A aula está gravada. Tranquilo? Depois eu mando para você. Certo. Então, vou voltar aqui. Então, nós temos essa configuração aqui para o fluxo de calor. Esse é o fluxo de calor relacionando
quantidade de calor é um tempo, e esse é o fluxo de calor relacionando com as condições, as configurações do corpo aqui, ó. Área superficial, constante, a variação de temperatura ao qual esse corpo está sendo submetida, e a espessura ao qual esse elemento aqui possui. Então, vamos lá. Pronto, tira em print disso aqui. Vamos lá. Então, vamos lá aqui, ó. Vamos analisar essa questão aqui. Uma sala de estudo é mantida a uma temperatura de 20 graus Celsius e encontra-se separada de uma sala vizinha a uma temperatura de 30 graus Celsius. Então, olha, eu tenho uma sala de estudo, é mantida a temperatura de 20 graus Celsius e se encontra separada de uma sala vizinha a uma temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Então, olha, essa sala de estudo apresenta uma variação de temperatura aqui, ó. E essa variação de temperatura eu vou definir como sendo temperatura maior, que é o ambiente, menos a temperatura da sala, que é 20 graus Celsius. Então, vai ser 30 graus Celsius menos 20 graus Celsius, que a variação de temperatura é 10 graus Celsius. Ok. Agora, cabe uma relação aqui. A relação é a seguinte. Lembra que eu falei para você que a temperatura em Celsius sobre 5 é igual à temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Então, o que isso significa? Esse C aqui eu posso representar como sendo uma variação de temperatura em Celsius. E esse K menos 273 eu posso relacionar como sendo uma variação de temperatura em Kelvin. Então, nós temos que a variação de temperatura em Celsius é igual à variação de temperatura em Kelvin, porque eu posso cortar esses 5 aqui e vai chegar a essa relação. Variação de temperatura em Celsius é igual à variação de temperatura em Kelvin. Então, 10 graus Celsius, aqui a variação aqui desses termos é 10 graus Celsius e vai equivaler a 10 Kelvin. A variação de temperatura, tá? Agora, vamos analisar o seguinte aqui. Uma sala de estudo é mantida a temperatura de 20 graus Celsius e se encontra separada de uma sala vizinha a temperatura ambiente de 30 graus Celsius por uma janela retangular de vidro de 8 milímetros de espessura. Então, olha, eu tenho aqui, eu vou desenhar uma configuração tridimensional de uma janela. Uma configuração tridimensional de uma janela. Eu tenho uma área superficial aqui e tem uma espessura. E ele fala que a espessura é 8 milímetros. Agora, pessoal, é interessante lembrar o seguinte, que 1 milímetro é a mesma coisa dividir 1 metro por 1000. E 1 metro por 1000 nada mais é que 1 vezes 10 a menos 3 metros. Então, olha, 8 milímetros de espessura vale 8 vezes 10 a menos 3 metros. É a espessura aqui da janela. Aí ele fala, por uma janela retangular de vidro de 8 milímetros de espessura, 1 metro de altura, então a janela tem 1 metro de altura, ok? Por 1,5 de largura. Aí observa, essa aqui vai ser a área superficial ao qual o calor vai ser transmitido. Então, eu posso encontrar aqui a área, ó. Aí a área vai ser o quê? A área vai ser a área do retângulo, que é a base vezes a altura. Então, vai ser 1,5 vezes 1. Então, a área vale 1,5 metro quadrado. Eu só multipliquei 1,5 vezes 1. Então, vamos continuar. Sabendo que a condutividade térmica do vidro, então, essa janela é feita toda de vidro aqui, e tem uma condutividade térmica de 0,8 watt
watts por metro Kelvin. Agora vamos lá. Com essas informações aqui, nós podemos calcular o fluxo de calor. Lembrando que o fluxo de calor pode ser calculado em calorias por segundo ou em watts. E esse watts aqui é joules por segundo. Então, olha, se a condutividade térmica dá a unidade contendo a unidade de watts, então nós já sabemos que o fluxo de calor vai ser medido em watts, que é em joule por segundo. Então, vamos calcular o fluxo de calor aqui. O fluxo de calor é a constante, ó, a constante multiplicado pela variação de temperatura vezes a área dividido pela espessura. Olha, a constante aqui vale 0,8. A variação de temperatura foi 10. Ok? Foi 10. A área aqui vale 1,5. E a espessura, pessoal, a espessura vale 8 vezes 10 a menos 3. Então, vamos lá. Ó. Eu posso multiplicar 0,8 vezes 10, que é 8, vai ficar 8, 1,5. 8 vezes 1,5. Vezes 8 aqui embaixo, 10 a menos 3. Observa, eu tenho 8 em cima e embaixo, realizando a multiplicação, então eu posso cortar. Agora eu vou ter 1,5 dividido por 10 a menos 3. Esse 10 a menos 3 aqui está dividindo. Olha, eu vou passar aqui acima com o sinal trocado. A propriedade da potência, eu expliquei isso a vocês. Né? Se eu tiver 1 sobre 10 elevado a n, isso aqui vai ser 10 a menos n. Ou se eu tiver 1 sobre 10 elevado a menos n, isso aqui vai ser igual a 10 a n. Então, se eu tenho 10 a menos 3, isso aqui vai passar a 10 a terceira. E lembrando, ó, que a unidade aqui, ó, da condutividade é o watts, então o fluxo de calor vai ser em joules por segundos. Joule por segundo. Então, vamos lá. Vamos lá aqui. Aí eu observo o seguinte, aí ele fala, o total de calorias transmitida pela janela após 4,2 minutos. Lembrando que calorias é a unidade de calor, ok? Calorias é a unidade de calor. Então, nós vamos fazer o seguinte aqui, olha. Em um tempo de 4,2 minutos. Lembrando que eu falei para vocês que o tempo nós vamos calcular sempre em segundos, ó. Então, olha, o tempo aqui eu vou transformar para segundos, então eu vou multiplicar 4,2 por 60. O tempo aqui, tempo vai ser 4,2 vezes 60. Por quê? Para transformar de minutos para segundos, eu multiplico por 60. Então, vamos lá. O fluxo de calor, além dessa representação aqui, tem essa configuração, essa representação. Fluxo de calor é igual à quantidade de calor dividido pelo tempo. Quem é o fluxo de calor? É 1,5 vezes 10 à terceira. A quantidade de calor nós sabemos quem é. Observa que nesse caso nós estamos calculando o fluxo de calor com a unidade joule por segundo. Então a quantidade de calor encontrada vai ser em joules. O tempo aqui foi em segundos, é 4,2 vezes 60. Então, a quantidade de calor vai ser a multiplicação. 1,5, 10 à terceira, vezes 4,2 vezes 60. Isso aqui vai ser dado em joules, ó. Isso aqui vai ser dado em joule. Por quê? Porque o fluxo de calor está em joules e o tempo está em segundos. Então, o calor encontrado aqui vai ser em joule. Aí lembra que eu expliquei para vocês o seguinte aqui, ó. Que um joule vale 4, que uma caloria vale 4,2 joules. E para me transformar de calorias para joule, eu tenho que dividir por 4,2. Então, se eu quero a resposta em calorias, eu vou pegar isso aqui, que é 1,5 vezes 10 à terceira, vezes 4,2 vezes 60.
Isso aqui eu tenho que dividir por 4,2, porque esse resultado está em joule, ó. Para me transformar em calorias, eu divido por 4,2. Eu vou dividir aqui, ó. 4,2 por 4,2. 4,2 por 4,2. Agora eu vou multiplicar 1,5 vezes 60, que vale 90. Aí vai ficar 90, 10 a terceira. Isso aqui, calorias, né? Calorias. Observe o seguinte aqui. Vou colocar aqui. Ó, observa. Eu tenho 90 vezes 10 a terceira calorias. Lembrando o seguinte, ó. Vou colocar aqui, então. 90 vezes 10 a terceira aqui, calorias. Quem é 10 a terceira? 10 a terceira é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. Isso aqui vale 1000. 10 a terceira vale 1000, porque é 10 vezes 10, que é 100, vezes 10.000. Então, aqui, ó, eu tenho 1000 multiplicado por 90. 1000 multiplicado por 90 vai ficar 90.000. Então, a quantidade de calor em calorias vale, né? Isso aqui eu só transformei. Daqui eu vim para cá, ó, só para deixar mais claro. Então, aqui, ó, a quantidade de calor em calorias vale aproximadamente 90.000 calorias. Ok?